Bom dia, graça e paz. Sou a tia Glécia, estou aqui mais uma vez para falarmos do amor de Cristo. E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje a tia Glécia tá chiquérrima, ó, usando a camiseta do Ministério Cross. Muito bacana, né? E hoje nós vamos também continuar falando das viagens de Paulo. Mas antes de nós falarmos, vamos orar? Senhor Deus, quero te louvar, Jesus, por mais esse dia, por mais esta oportunidade. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu tenho aprendido todas as vezes, Senhor, que tenho preparado aulas para os teus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, me usar neste momento e que eles possam, Senhor, entender o foco dessa mensagem para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E aí, tudo bem? Vamos pegar a Bíblia? Gente, deixa eu contar para vocês. Paulo viaja tanto que eu acho que ele tem rodinha nos pés. Não pode uma coisa dessa. Olha, eu tive que fazer um esboço num caderno aqui de 30 páginas. Não dei conta, é muita coisa. Mas brincadeira, a tia Glécia escreveu uns esboços aqui só para ela saber certinho o nome dos lugares, né, que Paulo estava. Mas aí, como sempre, né, eu anotei aqui e nós vamos ler a palavra do Senhor. Quem já está com a sua Bíblia aí, irmãos? Por favor, vamos pegar a palavra do Senhor? Quem puder, já abra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 19. Muito forte esse versículo agora. Vamos ler? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre Paulo, né? Como ele era lindo, como ele gostava de anunciar o evangelho do Senhor, como ele pregava, né? Por onde ele passava. Mas hoje a tia Glécia, ela vai falar sobre os lugares que Paulo passou. O importante não é assim exatamente aprender o local por onde ele passou, mas o ensinamento que ele vai nos deixar. Olha, foram tantos lugares que o único nome que eu consegui decorar foi Grécia. Será por quê, né? Grécia, meio cebolinha, né? Grécia, foi o único. O restante aqui já teve que dar uma notadinha. Mas olha só, a partir do capítulo 18, aqui do que foi passado para a tia, nós vamos começar com Paulo em Corinto. Paulo, ele estava já, né, viajando, como eu falei para vocês, minimamente ele tinha rodinha nos pés, né? Porque vai gostar de viajar desse tanto. Quem é que gosta de passear aí? Só que eu não tô passeando, né? Mas amém, vou sobreviver para passear depois, né? Então, olha só, Paulo em Corinto. Paulo vai para Corinto e quando chega lá ele conhece um casal maravilhoso, um casal judeu, Áquila e Priscila. E aí ele vai morar com esse casal. Só que Paulo, como Áquila e Priscila faziam tendas, Paulo vai trabalhar junto com eles também na produção de tendas, né? E o Senhor, numa certa noite, visita Paulo. Olha só que intimidade, hein? Em visão, né? O Senhor visita ele em visão e fala para ele que ele tem que permanecer naquele local. Olha, acho que Deus estava tirando as rodinhas do pé de Paulo, das pernas, né? Desculpa, das pernas de Paulo, né? Porque ele ficou naquele local por 1 ano e meio, fazendo tendas, evangelizando, pregando e fortalecendo ainda mais a fé de Áquila e Priscila. Paulo pregava tanto nas sinagogas quanto para os gentios. Geralmente nas sinagogas ele pregava para os judeus, só que os judeus não criam na palavra. Então quando não cria, Paulo falava, tudo bem, já expliquei, vocês não querem entender. Partiu, hashtag, né? Partiu Paulo para os gentios. Paulo ia pregar para os gentios. E aí os gentios recebiam a palavra do Senhor, criam no evangelho de Cristo. Aí depois daquela missão cumprida naquele local, Paulo, ó, pega uma embarcação, né? Viaja, um cruzeirinho, né? Acho que não era cruzeiro não. E vai para a Síria. E ele levou com ele Áquila e Priscila para a Síria.
E lá ele passou por perseguição também, por tantas outras coisas. Mais uma vez ele prega, né, para os judeus, e naquele momento também, e para os gentios. E naquele momento ele pregava fortalecendo a fé dos discípulos. Ele pregava para que os discípulos não desanimassem, porque as perseguições eram muitas. E ali, por uma certa razão, né, ele até fez um voto ao Senhor. O voto, não sei, mas ele cumpriu o voto, ele raspou a cabeça, né? Ele fez um voto ao Senhor. Então, deixou claro isso aqui, né? Eu achava que Paulo tão bonitão, né? Agora Paulo careca. Ah, mas deve ter ficado bonito do mesmo jeito, né? Aí Paulo carequinha continuou fazendo o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. E aí Paulo, como ele não se cansa, ele vai para Éfeso. E lá em Éfeso, ele conhece um homem por nome de Apolo, né? Um homem que tinha uma fala eloquente, que conhecia a palavra do Senhor e que amava a palavra do Senhor. Aí o que aconteceu? Priscila e Áquila foram fortalecer a fé de Apolo, porque Apolo tinha muito conhecimento do Antigo Testamento e um pouco de João Batista, mas ele ainda não tinha o conhecimento do Espírito Santo. Então, Priscila e Áquila ensinaram, né, mais de Jesus para ele, né? Ensinou para ele sobre o Espírito Santo e fez de Apolo um missionário. Olha que legal. E lá em Éfeso, Paulo prega muito sobre o Espírito Santo e as ações, o poder do Espírito Santo. Paulo, mais uma vez pregando, não foi aceito na sinagoga. Aí o que ele fala? Ó, hashtag partiu. Se eu não sou aceito, aqui eu vou pregar em outro lugar, mas não vou deixar de pregar. Então o que ele fez? Ele foi para uma cidade, né, e foi de Tirano, e lá ele se torna professor, né? E você quer uma pessoa que fala mais que professor? Uma pessoa que alcança mais pessoas do que professor? Gente, Paulo nessa escola começou a pregar, ele pregou lá por 2 anos, caramba! Ele pregava e de lá ele fazia discípulos, onde o evangelho foi anunciado a toda a população daquela região, né, daquela cidade. Então ele pregava as maravilhas do Senhor e ele fez muitos discípulos ali naquele lugar. Isso é muito, muito bom. E em nome de Jesus, o Paulo curava, o Paulo ganhava pessoas para Jesus, ele expelia demônios, né? Então ali ele ficou trabalhando muito para o Senhor. Só que o objetivo dele não era ficar em Éfeso, era seguir para Jerusalém, né? Só que para chegar em Jerusalém ele ia passar ainda por Macedônia. Gente, mas como ele viaja, né? Ai, meu Deus do céu. Aí Paulo foi para Macedônia, chegando lá, ele novamente fortalece os discípulos e ele começa a falar do amor de Cristo para aquele povo. E ele fala, e como o professor fala muito, né? Paulo já era professor, então ele falava muito, muito, com muita eloquência, com muito conhecimento. Uma pessoa lá, por nome de Eutico, né? Começou dormir. De repente, Eutico caiu de uma altura aproximada de 3 metros. Pode dormir no culto? Quem é que nunca dormiu na pregação do pastor Mateus? Não respondam, não respondam. Né? Não, nunca vi. Eu nunca vi o Gustavo dormir, nem a Lívia, nem a Ana Júlia, nem Davizinho, meu filho, né? É uma vez. Mas não é pecado dormir, não. A Glécia já dormiu muitas pregações, não do pastor Mateus, quando eu era criança, menor, lá em Alexânia, tá? Então, assim, ele caiu, só que ele morreu. Gente, ele morreu quando ele caiu. E aí o que aconteceu? Mais um milagre do Senhor. Paulo, com muito amor e fé, chegou até Eutico, abraçou. E o Senhor Deus devolveu a Eutico o fôlego de vida. Legal, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui não são exatamente os caminhos pelos quais Paulo percorreu. Mas nós vamos pensar em algumas características que eu falei em cada região que ele passou e que talvez, como a tia Glécia fala depressa, vocês não prestaram, assim, não deu para absorver muito.
Então, Paulo, primeiro, ele era trabalhador. Ele era missionário, mas ele era trabalhador. Paulo se sustentava, trabalhou fazendo tendas. Ele sabia fazer tendas, ele tinha o sustento dele. Ora, Paulo trabalhava, ora, Paulo era mantido pela igreja. Não tem problema nenhum nisso, nenhum. Mas Paulo tanto trabalhava quanto era mantido pela igreja. Isso é muito lindo. Então, assim, ele era trabalhador, ele não queria ser pesado para Áquila e para Priscila, né? Mas também tinha lugares que Paulo ia, que eu não relatei aqui em todos, né? Que ele não trabalhava, o Senhor o sustentava, o Senhor usava pessoas para abençoar a vida de Paulo. Isso é muito nobre também. Isso é confiar demais em Deus, é ter certeza que Deus é a sua providência o tempo todo. Nós temos que entender que Deus é a nossa providência, que o pão nosso de cada dia, de todos os dias, o Senhor nos dá. Então, Paulo era assim, ele cria na providência do Senhor, mas quando ele tinha oportunidade, ele trabalhava também. Outra característica de Paulo era o senso de urgência, que, gente do céu, Paulo não dormia. Paulo tinha que pregar o evangelho, ele tinha que anunciar. Então ele ia de casa em casa, ele anunciava para os gentios, ele anunciava na sinagoga, ele não tinha horário. Quando eu caiu, é porque já tinha muitas horas que ele estava pregando. Então ele tinha um senso de urgência de anunciar o evangelho. Isso é muito importante. Outra coisa, Paulo ele era estrategista. Não vou pregar na sinagoga porque esses judeus não querem aprender. Vou para a escola dar aula. Lá eles vão me ouvir. Então ele tinha estratégias para pregar a obra do Senhor. Maravilhoso isso, né? E olha quando Deus se manifestou a ele por uma visão, né? Gente, isso é intimidade com Deus. Deus usa o pastor para trazer uma mensagem, para falar conosco. Mas Deus também se manifesta através de sonhos. Nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Sermos íntimos do Senhor. E Paulo era tudo isso. E uma coisa fundamental, ele era amado. Como Paulo era amado. Naquele versículo que eu li no começo, né, no capítulo 20, quando fala que Paulo estava em Macedônia, né, que ele já estava indo para Jerusalém, partindo, ele fala assim, é que eu não li o capítulo todo para vocês, mas Paulo fala assim que aquele povo não veria mais a face de Paulo. Paulo não retornaria mais para aquele lugar. Ele já tinha sentido isso. E ali ele fala para eles, ó, no versículo 19, só recapitulando, servindo ao Senhor com toda humildade. Ele era humilde. Lágrimas. Não foi fácil. Eu contei a história de Paulo aqui como viajante, como se as viagens dele fossem assim, aquelas ali. Vou ali para Paris, né, para tomar um cafezinho na França, ou para Paris, ou para Itália, ou para França, eu quero dizer Europa, tá? Aí porque meu sonho é tomar café na Europa. Eu ainda vou um dia lá tomar um cafezinho, eu adoro café. Tia Glécia é café cola, um cafezinho, ai. Aí é como se o passeio dele fosse assim, né? Não, a tia Glécia brinca que ele tinha rodinha nos pés, que ele adorava viajar, mas eram viagens missionárias. Viagens que ele sofria perseguições, né? Mas ele com humildade e lágrimas, né? E provações pelas ciladas dos judeus, né? Não era nem dos gentios, que sobreveio à vida dele. Ele jamais deixou de anunciar o evangelho, né? E de ensinar publicamente de casa em casa. Acho bom essa frase de casa em casa, que a nossa igreja tem esse tema, né? De casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Aí ele fala, e agora constrangido, vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer naquele lugar. E ali ele fala no versículo 26, que agora eu sei que todos vós em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E aí, mais adiante, as pessoas falam que choram, né? Com a ausência de Paulo, vão sentir falta de Paulo naquele lugar. Então, nessa manhã, a gente possa refletir em algumas características, em algumas particularidades. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Capacita-me, Senhor, cada dia mais, para anunciar o Teu Evangelho. Que nós não percamos as oportunidades, que nós tenhamos urgência em falar do amor de Cristo,
que nós possamos também ter estratégias para falar do amor de Cristo, estratégias vindas de Deus, vindas do alto, palavras certas, né? Para que possamos falar do amor de Cristo. E procurarmos sempre trazer a alegria e a paz que só Jesus pode dar. Que também seremos muito amados. Porque aquele que anuncia as boas obras do Senhor, aquele que fala da paz, da alegria, do amor de Cristo, só transborda amor. E aquele que transborda amor, ele é muito amado. Bom, por aí fica a nossa mensagem de hoje, tá bom? Quando a tia Glécia for ter aula com vocês ao vivo, eu espero que eu tenha entendido bem o mapa, assim, aquelas... Aí quem sabe a gente faz até uma revisão dessas aulas aí, mostrando o mapa para vocês entenderem o tanto que ele andou. Mas o importante não foi o tanto que ele andou, foi o que ele fez. Cada segundinho que ele aproveitou das missões que Deus designou a ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por esta palavra. Sei, Senhor, que são crianças de 8, Senhor, 9 anos. Mas quando eu tinha a idade deles, Senhor, eu já tinha esse desejo, Senhor, também no meu coração. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor acenda ainda mais o desejo da tua obra. O desejo de evangelizar, que eles entendam a nossa missão aqui na terra é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa abençoá-los cada dia mais, que o Senhor possa guardá-los e que eles venham, Senhor, cada dia mais compreender muito, muito, muito mais ainda o teu amor por ti, o amor que o Senhor tem por eles, o amor que vem do alto. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até a próxima. Juntar todos esses e bem rápido, tá bom? Vamos lá! Eu tenho paz, amor e gozo com